Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma manhã de domingo para darmos início à nossa escola bíblica dominical e darmos continuidade ao estudo que estamos fazendo acerca de Deus, como conhecê-lo de forma melhor, mais apropriada e entender esse Deus tremendo a qual nós servimos. Antes de iniciar o estudo, eu quero parabenizar todas as mães da nossa primeira igreja batista em Itaquaquecetuba. Quero desejar para você um feliz Dia das Mães, que Deus possa te abençoar grandemente. Claro que, em especial, a minha mãe. Feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha sogra e para minha digníssima esposa. Que essas três mães mudaram e influenciaram minha vida de uma forma especial. Vamos orar para darmos início à nossa escola bíblica? Antes de orarmos, eu quero que você convide a sua família, convide as pessoas que estão na sua casa, para que nesse momento você sente num lugar confortável, que seja ao redor da mesa ou no sofá, e pegue a sua Bíblia e vamos compartilhar aquilo que Deus tem colocado em meu coração aqui nessa manhã. Amém? Vamos iniciar com a oração em nome de Jesus. Deus, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos diante da tua presença para falarmos acerca da tua grandeza, Pai. Obrigado, Senhor, porque nesse momento singular a qual estamos vivendo, da humanidade, o Senhor nos colocou meios, ó Pai, da tecnologia para não ficarmos sem ouvir a Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Pai, para trabalhar em nossos corações e nos dar a direção desse estudo de hoje. Obrigado por tudo, Pai. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando acerca de Deus. E o nosso irmão Wellington trouxe um estudo maravilhoso semana passada, falando sobre a pessoalidade de Deus, que Deus é espírito, e esse espírito não se pode ver, é invisível. Mas hoje nós vamos tocar num assunto que pode levar a nossa fé a um nível cada vez maior de confiança e entrega a esse Deus. É bom saber que Deus é um ser pessoal, e esse ser pessoal ele se relaciona com as pessoas. E isso é fantástico, porque se ele se relaciona comigo e com você. Mas é interessante darmos um passo e compreendermos um pouco sobre esse Deus, essa pessoa bendita, esse Deus bendito a qual nós estamos falando, a qual nós servimos e como Ele nos conhece. E eu quero iniciar o estudo de hoje, quero falar sobre a onisciência de Deus, ou em outras versões ou outros estudiosos dizem o conhecimento de Deus. Eu quero iniciar com o texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, capítulo 3, e o versículo de número 19 e o versículo 20, que a palavra diz assim, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra, vou ler do 19, diz assim a palavra do Senhor. Assim saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, diante de Deus. Quando o nosso coração nos condenar, olha que interessante, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Então, quando o nosso coração nos condena, aquilo que o apóstolo João vai falar acerca de Deus pode nos tranquilizar. E ele diz o seguinte, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Isso é incrível e é maravilhoso. João sabia do que ele estava falando. Ele sabia e ele
está nos desafiando a nos levar a um nível de sinceridade, de verdade, a qual nós devemos buscar muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Mas ele ainda nos diz que se o nosso coração nos condena, porque nem sempre somos verdadeiros como gostaria de sermos e como deveríamos ser, ainda que o nosso coração venha nos condenar, poderemos estar tranquilos, porque o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, que sabe todas as coisas, é maior do que o nosso coração. Ele é maior do que o seu coração, que te condena e que mostra os seus defeitos, as suas falhas. Deus conhece todas as coisas. E é interessante que Deus conhece todas as coisas. Seu entendimento é incomensurável, não tem como medir o conhecimento de Deus, o quanto que Deus conhece. E isso é bem claro no Salmo 147, versículo de número 5, o salmista, ele mostra como que o conhecimento de Deus é grande e imensurável. Ou seja, não dá, ou melhor dizendo, incomensurável, não dá para se medir o conhecimento e o quanto que Deus conhece acerca de nós e de tudo a qual Ele criou. A Bíblia diz, o salmista diz no Salmo 147, versículo 5, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O quanto que Deus conhece, o quanto que Deus entende, é impossível medirmos o quanto Ele conhece de nós e de tudo a qual Ele criou. E Jesus, sabendo disso, Jesus ele disse e afirmou de forma categórica que nenhum pardal pode cair no chão sem o consentimento do Pai. Isso ele deixa claro em Mateus capítulo 10, versículo 29. E no versículo 30, ele diz o seguinte, o próprio Jesus, assim como nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai, sem o consentimento de Deus, Ele nos leva a nos sensibilizar e a confiar mais em Deus, porque Ele leva o conhecimento de Deus para nós e o quanto que Deus conhece de nós. E ele diz o seguinte no versículo 30 de Mateus 10, versículo 30, e que todos, e que até mesmo, melhor dizendo, que até mesmo os cabelos da cabeça dos discípulos estão todos contados. Olha que interessante. Eu vou ler aqui na versão da NVI, Mateus capítulo 10, versículo 29. Vou repetir. Olha o que o próprio Jesus ele diz. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O que Jesus quer dizer? Que o pardal não tem tanto valor para os homens, mas que mesmo ele não tendo tanto valor, esse pardal, que às vezes aos olhos humanos é insignificante e não tem valor, não cai no chão sem o consentimento do Pai, de Deus. E ele leva esse relacionamento, esse conhecimento de Deus para nós. Ele diz assim no versículo 30, até os cabelos da cabeça de vocês, dos discípulos, estão todos contados. E no versículo 31 ele diz, portanto não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Glória a Deus por isso. O Deus a qual nós servimos, Ele conhece todas as coisas de forma plena, de forma poderosa. E não só isso, Ele nos conhece de forma incrível e de forma plena. A Bíblia diz, e Jesus nos leva a entender,
que o pardal não cai no chão sem o consentimento de Deus. E esse pardal não tem o mesmo valor do ser humano. Ele diz assim: quanto mais vocês, que valem muito mais do que um simples pardal, não tenha medo, porque ainda que o seu coração te condena, Deus é maior do que o seu coração e conhece você de uma forma plena. E Ele vai cuidar de você. E Ele ama você. E Ele disse em Hebreus capítulo 4, versículo 13, mostra o quanto Deus nos conhece. Olha aqui que o escritor de Hebreus ele vai falar acerca do conhecimento de Deus. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 13. E eu vou estar lendo aqui na versão NVI, que diz assim a palavra do Senhor: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus conhece todas as coisas e nada, o escritor de Hebreus, da carta aos Hebreus, diz claramente: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto. Deus conhece todas as coisas e Ele nos conhece de forma plena e completa. Ele nos vê e nos conhece totalmente e conhece todas as possibilidades genuínas, mesmo que apareçam ilimitadas em números. O que eu quero dizer com isso é que Deus, por nos conhecer de forma plena e conhecer todas as coisas plenamente, Ele não é pego de surpresa. Ele conhece todas as possibilidades. Por isso que o apóstolo João afirma que ainda que o meu coração me condene, Deus é maior do que o meu coração, porque esse Deus, Ele conhece todas as possibilidades. E mesmo conhecendo todas as possibilidades, a qual eu não conheço, todas as possibilidades, Deus, Ele me ama e me conhece dessa mesma forma. É interessante esse nível de conhecimento de Deus. Outro fator que é implicado nesse conhecimento é a sabedoria de Deus. Porque não basta simplesmente conhecer todas as coisas. Não basta simplesmente saber de todas as coisas de forma plena. Mas esse Deus a qual nós servimos, Ele não só conhece e sabe de todas as coisas, mas Ele é sábio para lidar com todas as coisas que Ele conhece. Deus, Ele não é como eu, Ele não é como o ser humano, que quando sabe de alguma coisa acerca de outra pessoa, o seu julgamento, a sua forma de tratamento muda. Não, Deus não é assim. Deus, Ele conhece todas as coisas e é sábio. Ele sabe lidar com o conhecimento pleno a qual Ele tem. Com isso, eu quero dizer que quando Deus age, Ele considera todos os fatos e todos os valores corretos. Ele conhece, quando Deus age e está agindo em nosso favor, Ele leva em consideração e conhece todos os fatos e dá valor correto a cada fato a qual Ele está avaliando. Isso porque Ele é sábio, Ele conhece e Ele sabe lidar com as coisas. Sabe dar o real valor a cada situação e a cada pessoa ou coisa. Deus, Ele sabe dar o real valor. Não é como eu e você, que muitas vezes damos mais valores às coisas do que às pessoas. Ou julgamos
determinados fatos sem saber a plenitude daquilo que está acontecendo. Deus é diferente de nós e graças a Ele por isso. Porque Ele sabe lidar, Ele conhece todas as coisas e sabe lidar com as coisas a qual Ele conhece e com as pessoas a qual Ele conhece. Conhecendo todas as coisas, Deus sabe o que é bom. Não é igual eu e você. Pelo fato de Deus saber todas as coisas e ser sábio, Ele consegue diferenciar o que é bom. Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é perfeito. E Ele sabe o que é ruim. Não somos como Deus não é como nós, que invertemos os valores das coisas. E às vezes pensamos que estamos fazendo algo bom, quando na prática estamos fazendo algo ruim. Ou quando pegamos algo para nós e escolhemos alguns caminhos a seguir que nós julgamos ser bom, mas que no fim das coisas nos traz um mal e um prejuízo terrível. Deus não. Deus, Ele conhece todas as coisas de forma plena e Ele é sábio para lidar com todas as coisas. E por isso que Ele sabe o que é bom e o que é ruim. E não só isso, a Bíblia diz que em Romanos capítulo 11, versículo 33, Paulo, sabendo do quanto que ele poderia conhecer e entregar a sua vida a esse Deus, Paulo não só declara o conhecimento de Deus, mas ele faz, eu acredito aqui, um poema acerca da sabedoria de Deus. E Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 33, ele diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, os seus caminhos. Desculpa, vou ler novamente. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Paulo sabia o Deus a qual estava servindo. O quanto esse Deus ele conhece, a sabedoria desse Deus, quão tamanha é, quão grande é. E é por isso que ele diz que ninguém lhe aconselhou e ninguém lhe deu nada para que ele possa recompensar, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é lindo. É o que o salmista, no Salmo 104, versículo 24, afirma. O salmista diz algo muito parecido que o apóstolo Paulo afirmou. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 104 e o versículo 24, que diz o seguinte. Salmo 104, versículo 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. Tudo que Deus executa e todas as obras de Deus são realizadas com sabedoria, com o pleno conhecimento que Ele tem das coisas. Deus tem acesso a todas as informações. Portanto, seus julgamentos são feitos sabiamente. Não existe nada que possa ser contado a Deus que pode mudar o julgamento dele acerca de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Não há como.
as pessoas mudarem o consentimento, o pensamento de Deus acerca de mim e acerca de você. Deus não é como nós, que gostamos de uma pessoa, temos amizade com uma pessoa e de repente outra pessoa fala algo que denigre o caráter dessa pessoa e nós começamos a tratá-las de forma diferente, porque julgamos a partir daquilo que a pessoa, alguma determinada pessoa contou acerca dessa pessoa. Deus não é assim. Deus ele tem conhecimento de todos os fatos. Graças a Deus, não adianta, não tem como fazer fofoca de Deus, ou melhor, fofoca de mim e de você para Deus e Deus mudar o tratamento dele acerca de mim e comigo e com você. Não, o relacionamento de Deus comigo e com você vai ser o mesmo, mesmo ele conhecendo tudo e o quanto que eu sou ruim e falho, o tratamento e a maneira de Deus se relacionar comigo não vai mudar. Não há nada que possa acrescentar no que Deus conhece a meu respeito e ao seu respeito, porque Ele conhece todas as coisas. E Ele conhece todos os fatos. Ele nunca precisa rever suas avaliações a respeito de algum ponto, por causa de alguma informação complementar, como eu acabei de dizer. Ele vê todas as coisas na devida perspectiva correta. Ele conhece, ele sabe, ele vê todas as coisas da forma correta. E por conta disso, ele a nada atribui valor maior ou valor menor. Como eu disse acerca do pardal, e como eu falei acerca de nós, que às vezes damos mais valor às coisas materiais, ou a um momento do que outro, em detrimento de outro. Deus, ele conhece todas as coisas, tem sabedoria plena e ele, pelo fato de conhecer e de ser sábio, ele sabe dar o real valor a cada momento e a cada pessoa e a cada coisa a qual ele criou. Isso é extraordinário. Ele vê todas as coisas na devida perspectiva. Ele conhece você plenamente. E Ele sabe o quanto nós somos falhos. E diante disso, quando nós tomamos consciência de que Deus dá o real valor a determinadas coisas, a determinadas pessoas, Deus ele sabe o real valor, Ele não dá valor maior ou menor que se deve a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. Quando nós tomamos conhecimento disso, podemos entender e podemos confiar, orar de maneira confiante nesse Deus a qual nós servimos, sabendo que Deus não fará algo que não seja bom, perfeito e agradável. Aleluia. Quando nós entendemos que conhecemos Deus e que Deus nos conhece de maneira plena, nossa confiança nele deve aumentar de uma forma absurda. Devemos nos entregar a ele de maneira plena e completa. Porque ele não nos julga de maneira incorreta. Pelo contrário, ele nos julga e ele nos conhece plenamente. Ele nos dá o real valor. Deus, ele dá o real valor para você. Ele te ama da forma que você é. E isso mostra a nossa confiança nele, é porque ele conhece todas as coisas, ele é sábio para lidar com todas as coisas que ele conhece, e Deus não é falso, Deus ele é verdadeiro. Nós podemos confiar nele, porque existe uma veracidade, uma verdade
sabe, no caráter de Deus. Deus é verdadeiro naquilo a qual ele conhece, naquilo que ele sabe, naquilo a qual ele se relaciona e o que ele fala para nós. E essa veracidade, essa verdade é a segunda dimensão da natureza e da verdade, ou seja, da natureza verdadeira de Deus. Ele apresenta as coisas como de fato elas são, porque ele é verdadeiro. Isso, a verdade de Deus é revelada na Bíblia. Quando o Samuel, ele disse a Saul, em 2 Samuel, ou melhor dizendo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, Samuel dizendo a Saul: a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus, ele não mente porque ele é verdadeiro. E pelo fato dele não mentir e ser verdadeiro, ele não se arrepende de nada do que ele faz e do que ele fez. Ele não é o homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Paulo fala a mesma coisa em Tito capítulo 1, versículo 2. Paulo fala do Deus que não pode mentir. E o escritor de Hebreus, mais uma vez, Hebreus capítulo 6, versículo 18, o escritor de Hebreus, ele fala algo extraordinário. Quando lemos o versículo 6, capítulo 6, versículo 18 de Hebreus, quando Deus acrescentou um juramento à sua promessa, havia duas coisas imutáveis nas quais é impossível de que Deus minta. É impossível de que Deus minta. Devemos notar que essas passagens que acabei de ler não afirmam somente que Deus não mentirá. Deus não pode mentir. Isso é um princípio, está embutido no caráter de Deus. Ele não mente, ele não pode mentir. A mentira é contrária à própria natureza de Deus. Deus pede que seu povo seja honesto em todas as situações. Seu povo deve ser verdadeiro, tanto no que afirma formalmente, quanto no que deixa implícito. Então, os nossos relacionamentos devem ser baseados no relacionamento de Deus conosco. Um relacionamento sincero e verdadeiro, não baseado na mentira. E assim, o exemplo, os israelitas usavam dois conjuntos de pesos, um para compras e outro para vendas. O povo de Deus deveria usar o mesmo conjunto para os dois tipos de transações. Isso é interessante, está revelado isso em Deuteronômio capítulo 25, versículo 13 e 15. O povo de Deus deve ser totalmente honesto também na apresentação da mensagem do Evangelho. Quando nós vamos apresentar o Evangelho a uma pessoa, devemos apresentar o Evangelho pleno e verdadeiro, completo. E isso é interessante. Quando eu disse e citei Deuteronômio capítulo 25, versículo 13 e 15, quando Deus fala que o povo não deveria usar 2 pesos e 2 medidas, é porque isso é um costume do povo da época. Os povos se utilizavam, as pessoas possuíam 2 conjuntos de pesos para 2 tipos de transações, julgavam as coisas de forma diferente. Deus fala para o seu povo: não sejam dessa forma, não sejam assim. Sejam sinceros e verdadeiros em todas as suas transações. Amém? Que nós possamos confiar nesse Deus, que conhece todas as coisas de forma plena, que é sábio no seu conhecimento de todas as coisas e sabe lidar com todas as coisas, e o melhor de tudo, ele é verdadeiro com aquilo que ele conhece, sabe e naquilo que ele afirma. E ele requer de nós que sejamos pessoas verdadeiras, sinceras e honestas em todos os nossos relacionamentos e transações.
Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar o seu povo que está reunido nos seus lares, em família, que o Senhor possa dar um ótimo domingo na presença do Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém?